Na semana passada ganhou a imprensa uma discussão sobre o fato de um psicólogo ter denunciado o seu paciente à polícia e a polícia encontrou o corpo e essa pessoa, que era paciente desse psicólogo, foi presa. Ganhou aí a discussão se teria sido ético ou não o fazer desse psicólogo. O conselho se manifestou. Estou aqui para fazermos aqui essa discussão. Vamos lá? Vem comigo. Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho, professor de psicanálise e análise do discurso, e estou aqui para a gente trazer essa discussão e fazê-la em 3 níveis, né? Eu acho que são diferentes camadas ali para a gente conversar e tem algo importante para a gente pensar a partir dessa situação. Essa conversa aqui foi motivada a partir de uma conversa que começou com uma aluna do curso de análise do discurso na clínica psicanalítica, que também é minha amiga, a Andrea, e a partir dali eu resolvi que também entraria aqui na conversa porque eu acho que é muito importante. E aqui a gente vai fazer nesses 3 níveis, né? Quais são esses 3 níveis? O primeiro dele é o jurídico, né? Se esse psicólogo deveria ter feito isso do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da ética da psicologia e da técnica. Na questão jurídica, a gente vai entrar também ali um pouquinho nessa seara da dimensão de uma discussão sobre o papel do psicólogo nessa relação. Também, todos eles estão interligados, mas essas dimensões é legal a gente separar para a gente poder fazer uma conversa mais aprofundada aqui. Vamos lá, então. Começando pelo que rolou, né? Então, segundo o apurado pelo site Metrópolis, os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. O que aconteceu é que um homem teria dito para o seu psicólogo, né, em uma condição de sessão, que cometeu o assassinato do seu vizinho. É importante a gente fazer um adendo que no site do Metrópolis eles dizem que pegaram as informações da polícia. É importante a gente ressaltar aqui que a gente não sabe como essas informações foram colhidas, né? Se eles, por exemplo, perguntaram para algum policial, para alguém que colheu os depoimentos, ou se eles tiveram acesso ao depoimento, não dá para saber como que foi isso. E não dá para saber o quanto que essa informação é fiel ao que foi relatado, né? Nem pelo psicólogo, nem pelo paciente. Então, a gente parte de que o que tem ali é verdade, mas a gente não sabe se há algum tipo de distorção ou algum tipo de ênfase que seria desnecessária, mas que foi dado naquele momento. Ele disse já que tinha essa vontade de ter feito isso há muito tempo, quando criança matava animais pequenos, e que ele chamou esse vizinho para casa dele para eles usarem drogas. Ele aplicou um mata-leão nessa pessoa e o esfaqueou. Ele teria dormido ao lado desse corpo e no dia seguinte enterrado ele na casa. Bom, se trata de uma situação bastante difícil do ponto de vista técnico. Nós estamos diante de uma pessoa que pode continuar, né, a cometer crimes, pode continuar a fazer desta forma, proceder dessa forma, né? Então, de fato, essa é uma situação extrema, delicada, e o que o site apura aqui, o psicólogo procurou um advogado, se resguardou juridicamente e procedeu desta maneira. Tá? Antes da gente entrar no pronunciamento que foi do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, que aí a gente vai conversar sobre os problemas do pronunciamento, vamos pensar nesta situação. Tecnicamente falando, o que constatado nesta situação é a falência, né? O psicólogo, ele decreta a falência do processo analítico. Não haveria ali para ele... Analítico pode não ser psicanalítico, inclusive, né? O processo terapêutico. Quando ele procede dessa forma, ele procede de um jeito que ele se retira da posição de um terapeuta, de alguém que pode ajudar essa pessoa a elaborar o que acontece com ela,
elaborar o que rolou ali, ou o que ele precisa elaborar, inclusive para não cometer novamente outros atos homicidas desta forma, né? Entendo que é uma situação muito difícil para o profissional fazer esse movimento de se colocar na condição de um analista para conseguir continuar atendendo. Isso envolve questões pessoais também, de sentir medo, de sentir uma série de coisas que podem atravessar esse momento. Então, do ponto de vista de um julgamento deste profissional, em nenhuma hipótese o julgaria como alguém que procedeu de forma antiética. Mesmo porque ele está dentro, né? Ele está embasado pelos códigos de ética profissional. Em nenhum momento eu julgaria ele dessa maneira. E por que eu estou falando dessa forma de julgar? Estou falando em cima, inclusive, de uma experiência de pertencer ao Comitê de Ética do CRP de São Paulo mesmo, né? Do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que é o comitê que se pronunciou na figura do seu presidente, do conselheiro presidente desse comitê neste momento. Tá? Então, desta forma, não entraria neste lugar. Mas, do ponto de vista técnico, a gente teria que entender que há aí denotado uma falência do processo terapêutico. Né? Isso é importante a gente entender. É importante para a gente poder entender toda e qualquer situação para decidir sobre o que deliberar a partir dela, ok? Bom, então esse é o primeiro ponto. Aí, do ponto de vista do Comitê de Ética, do que foi feito pelo Comitê de Ética, né? Na figura do seu presidente, o Comitê de Ética se pronunciou de uma forma que me parece bastante perigosa, que é orientando que os psicólogos deveriam sempre, nesses casos, enfim, mas sem dizer exatamente quais seriam os casos, né? Mas em caso de assassinato, deveriam sempre levar isso à justiça, quebrar o sigilo profissional. Isso é uma situação muito delicada. Muito delicada porque a responsabilidade sobre esse tipo de pronunciamento, ela é enorme. E esse tipo de pronunciamento pode gerar um problema para a psicologia como profissão sem precedentes. Quem trabalha com a clínica, quem trabalha de fato com esse fazer que se calca em sua exclusividade para que as coisas aconteçam, na ética, no sigilo, na postura compreensiva do que está acontecendo, né? De que você vai estar ali empenhado em um processo de transformação daquele paciente. É extremamente complicado um tipo de pronunciamento que se coloca dessa forma categórica. Erra o conselho, erra o conselheiro presidente ao colocar desta maneira. Era necessário minimamente dizer que se trata de uma situação extrema. Por quê? Porque deste modo, o que acaba acontecendo é a possibilidade de se gerar uma persectoriedade nos pacientes sem precedente. Uma persectoriedade de que pode ser denunciado qualquer tipo de crime, qualquer tipo de situação. Por exemplo, um paciente pode achar que ele, ao cometer algum ato ilícito, não pode falar para o analista, não pode cuidar disso, dos efeitos psíquicos disso na sua terapia, porque ele vai achar que vai ser denunciado. Ou pode aí autorizar, criar um precedente horrível de autorizar os psicólogos a denunciarem o que eles acham que eles têm que denunciar, o que eles acham que moralmente eles devem denunciar. Por exemplo, situações que envolvem dentro do processo criminal, né, um crime, mas que não coloquem em risco a vida de ninguém. Né? A pessoa pode denunciar o seu paciente porque ele usa drogas, pode denunciar porque está envolvido com o tráfico de drogas, pode denunciar, sabe, coisas do tipo que é muito complicado. O artigo
né, ao qual se baseia essa decisão, ele se baseia em você poder nunca, está preconizado no Código de Ética Profissional, que o psicólogo nunca vai compactuar com a violência, com estados de negligência, né, e opressão. Esse artigo, ele tem uma história, e a história dele remonta à ideia da luta antimanicomial, remonta ao próprio apoio que pessoas no meio médico, na psicologia, na psicanálise deram, por exemplo, às ditaduras. É não compactuar com a violência de Estado antes de tudo, antes de qualquer coisa. É não compactuar, por exemplo, que se faça a violência com os pacientes. Por exemplo, nas comunidades terapêuticas que a gente traz tanto aqui, né? O psicólogo não pode compactuar se ele está num ambiente de uma comunidade terapêutica e a comunidade terapêutica dá eletrochoque no paciente. Ele não pode compactuar com isso. É uma violência com aquela pessoa, ele não pode compactuar, né? Ou dentro de um hospital, ou numa outra situação que ele esteja na figura de um profissional, que ele veja que ele não pode compactuar. No caso de que um paciente revela, dentro da sessão analítica, que ele cometeu o assassinato de uma pessoa, antes de tudo, é importante pensar o quanto que esse profissional acredita que o trabalho dele pode ser transformador para esse paciente. Porque se ele não acredita, de novo, é o que eu tinha falado, é a falência do processo terapêutico. É a falência. Talvez ele tenha que encaminhar para uma outra pessoa que ele confie, que possa fazer esse trabalho. Eu vou usar aqui o exemplo que é muito importante para esse tipo de discussão, que é o da violência contra a mulher. Nós temos os grupos terapêuticos. Esses grupos são grupos psicopedagógicos. Eles têm, ou socioterapêuticos, eles têm uma característica importante de fazer com que a pessoa reflita, né? O homem que cometeu violência contra a mulher e é indiciado pela lei Maria da Penha, ele pode, a juíza que o está, né, ali de algum modo julgando o que rolou, ela pode indicar pela justiça restaurativa. Então é importante que a gente faça esse tipo de discussão aqui, então a gente já entra ali no âmbito jurídico. Pela justiça restaurativa, ela indica que esse homem participe dos grupos de homem, grupos reflexivos para homens, indiciados pela Lei Maria da Penha. E deste modo, a pena que essa pessoa cumpre é participar desses grupos para que ele possa refletir sobre o que está acontecendo. É uma aposta na transformação. É uma aposta que algo fez com que ele se tornasse uma pessoa violenta e agisse daquela forma, e a gente vai restaurar, né? É um processo restaurativo. É importante dizer, para quem não conhece, que todos os homens indiciados pela Lei Maria da Penha, há uma taxa elevadíssima, não me recordo exatamente, mas acredito que é em torno dos 90%. Se tiver errado, não tem problema, porque é por volta deste número. Quando a gente fala de homens que passam pelos grupos terapêuticos, esse número cai absurdamente. Até onde eu tinha conhecimento, não fui atrás recentemente para esse vídeo, era de 1%. A notificação, porque esses grupos são notificados, se quem passou por ele reincide. Então é absurdo o número, a diferença de se você trata pelo processo punitivo ou pelo processo restaurativo. Então aqui a gente entra numa discussão jurídica, criminal, importante, que é sobre o quanto que as prisões elas são um meio importante para se fazer justiça, para se fazer um movimento restaurativo, para transformar pessoas. Bom, se você que está ouvindo aqui entende que não, a pessoa cometeu um crime, ela tem que pagar na cadeia. Bom, você não entendeu nada até agora. É preciso começar a estudar o que existe, para que existem as prisões, por que elas ainda fazem parte do nosso cotidiano. E se de fato elas transformam as pessoas. O que a gente vê é que elas não transformam. Ronaldo, então deveria acabar com as prisões? Não, não é isso que o Ronaldo está falando, apesar de a discussão se as prisões elas devem existir ou não, ela é muito necessária, mas não é isso desse caput que se trata esse vídeo. Aqui se trata de pensar que o processo analítico, o processo psicoterápico, ele é soberano quando a gente está dentro do consultório. E isso que erra o Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo ao inverter essa lógica, ao colocar que
O que é soberano é se a pessoa tirou a vida de alguém, ela deve ser presa. Essa é a questão. Eu pergunto, será? Será que é por aí? O que aconteceu neste caso, ou o que acontece neste caso, onde você decide quebrar a confiança, trair o seu paciente, porque ele está te contando numa posição de confiança de sigilo, é que se quebra a confiança para este paciente permanentemente do espaço psicoterápico. Ou seja, você retira dele um direito de cuidar de si. Você retira dele da forma mais cruel que se pode retirar. Ah, Ronaldo, mas se tratava de um caso extremo, onde haveria ali a possibilidade dele cometer outros crimes. Tudo bem, é o que eu tô falando. Desde o começo. Se trata de um caso extremo, ok, vamos pensar como casos extremos. Agora que eu não estou falando mais de casos extremos, eu estou falando do que foi sugerido pelo presidente do Comitê de Ética do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo. Isso é muito complicado. Não é em qualquer situação que você vai denunciar. Pelo contrário, você tem que pensar muito bem o que você vai fazer com isso. Por quê? Porque você está saindo do teu lugar de analista, do teu lugar de terapeuta, para uma posição de agir como cidadão ali. Então, isso tem que ser realmente muito bem conversado. E mais do que procurar por um advogado, procure por supervisão, procure por pensar sobre o que está acontecendo, se isso está acontecendo na tua clínica. E pensar se muito do que você imagina pode estar orientado por uma questão moral sua. Uma questão moral do que você acha que é certo e errado. E você acha que deve ser criminalizado ou não. Se o que você está fazendo vai fazer bem mesmo para essa pessoa. Ou se vai só fazer mal e você já não está mais ali numa posição de ética, né, da ética do cuidado com aquele paciente seu, de poder transformá-lo, de poder agir onde precisa agir o teu trabalho para que essa pessoa se transforme. Bom, eu acho que essa conversa, quando a gente pega essa relação com o que eu acabei de dizer dos grupos de homens, ela nos traz um ambiente fecundo para se pensar que nem sempre, ou melhor dizendo, quase nunca, o melhor vai ser denunciar o seu paciente. E é importante também saber que pensar na possibilidade da denúncia implica em considerar a falência do processo terapêutico. Implica pensar que o processo terapêutico, para você, já falhou miseravelmente. Você, como terapeuta, falhou. E tudo bem falhar. Tudo bem falhar. A questão é que essa é a complexidade da situação. Essa é a complexidade de uma história que você decide quebrar o sigilo para encarcerar uma pessoa. Eu entendo que o Conselho Regional de Psicologia deveria levar em conta isso que eu estou trazendo da complexidade, do cuidado com a profissão. Por quê? Porque nós estamos falando de outras pessoas que estão procurando, e ela tem o direito de procurar ajuda, ela tem o direito de procurar ser atendida. Ajuda a gente a pensar na fronteira, por exemplo, com a medicina. Na medicina, a gente entende que a pessoa tem o direito, se ela é baleada, de ser atendida por um médico. O médico não vai negar o atendimento a ela, porque se na troca de tiro ela matou outra pessoa. O médico não vai negar um atendimento médico a uma pessoa que cometeu um assassinato. Por quê? Porque está previsto que essa pessoa, independente do que ela tenha feito, a justiça se faz que ela seja julgada em outro âmbito, não naquele. Não está previsto que ela seja julgada criminalmente naquele âmbito. Assim como a gente tem que preconizar que a pessoa não deve ser julgada criminalmente dentro de um espaço terapêutico. Não é ali o espaço dela ser julgada. Nós não somos juízes, nós não somos investigadores. Nós não estamos ali para isso. Nós estamos ali, sim, para transformar essa pessoa. Sim, para pensar que a gente não vai compactuar com a violência. Sim, claro. Mas quais são os limites do nosso trabalho? E sim, pensar que é só quando a gente entendeu que chegou no limite o nosso trabalho, que não tem mais o que a gente fazer. Mesmo ainda entendendo que a gente não consegue indicar para outra pessoa, não consegue fazer dessa outra forma. Entendendo que sim, outras pessoas estão em risco, ok. A gente não consegue cuidar desse risco em situações extremas.
somente em situações extremas isso pode ser considerado. Se você considerar em situações onde outras pessoas não estão correndo risco, você é um profissional pior do que medíocre. Você é um profissional que vai estar incorrendo, inclusive, numa falha ética importante. E é importante pensar que toda pessoa, independente do crime que ela tenha cometido, se ela está procurando cuidar de si, e ela procurou você, e ela confia em você para cuidar disso, tem algo muito importante a ser cuidado nessa relação. Para que você não seja, inadvertidamente, mais uma pessoa que violenta este paciente que te procura e te confia a história dele. Bom, inclusive, nós não sabemos como foi o processo terapêutico, né, nessa situação especial. Por isso que eu falo de a gente procurar por supervisão, a gente procurar por pensar. A gente não sabe, por exemplo, se essa pessoa procurou o psicólogo justamente porque ela estava muito mal, ela estava angustiada com o que aconteceu e seria ali a situação, a oportunidade de cuidar disso e ela confiou pela primeira vez em poder cuidar disso naquele momento, né? O site traz como se tivesse decretado que haveria ali novos crimes que seriam cometidos, novas situações. Então a gente foi por esse caminho pensando nessa situação. Mas vamos pensar que é uma situação onde o psicólogo é procurado porque a pessoa cometeu um crime e ela está muito mal e seria a oportunidade dela cuidar, inclusive de coisas importantes para que ela não repetisse aquilo, né? Será que seria o caso de fazer esse tipo de denúncia, né? Assim como um médico, quando chega alguém baleado, ele fala, não, eu vou entregar, não vou atender a pessoa porque ele faz o julgamento ali naquele momento, né? Seria o caso, né? Também diz que a pessoa não sentiu arrependimento. Pensando por essa via, né? Será que foi o único momento em que ela se pôs a confiar em alguém e aí a pessoa que ela confiou atraiu? Né? O que aconteceu, afinal? Acho que são dimensões que têm tantas camadas importantes de cuidado que, mais uma vez, né, não é defendendo que se coadune com a violência, mas defendendo que o espaço terapêutico possa ser soberano. Nesse sentido, são várias camadas importantes a serem analisadas e que a gente não pode simplesmente partir de uma ideia generalista e como que cobrando de todos os profissionais um posicionamento que sim é um posicionamento que implica em pensar que o processo terapêutico falhou. Bom, gente, por hoje é isso. Acredito que nós fizemos aqui uma reflexão que aprofunda a discussão e me coloco, inclusive, aqui na conversa, com este vídeo, na conversa, para a gente pensar do ponto de vista ético, da ética profissional, esse tipo de conduta do conselho, de orientar que sempre deva haver a delação do paciente em caso de confissão de um crime. Bom, então por hoje é isso. Acho que fizemos aqui uma discussão aprofundada sobre o tema. E para continuar com essa discussão, se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, para nós continuarmos com outros assuntos, inclusive tendo discussões aprofundadas a respeito da clínica, da prática profissional como psicólogo, como psicanalista, nesses contextos difíceis, ok? Vejo você no próximo vídeo.